Oi, gente bonita! Tudo bem, quinto ano? Ah, que saudade de vocês, né? Olha, foi muito legal ontem a nossa live, adorei a nossa live, viu? Ah, mas segunda-feira tem mais no mesmo horário, combinado? Espero vocês lá. Mas, olha aí, já estou morrendo de saudade de novo. Olha como são as coisas, como vocês fazem parte da minha vida. Tenho saudade todos os dias, viu? É, saudade mesmo. Mas logo, logo tudo isso passa, estaremos juntinhos novamente. Vamos então para a nossa aula de geografia? Ah, vamos lá. Abrindo aí, por favor, na página 207. Hoje é dia 19 de maio, tá bom? Terça-feira. Vamos lá? Muito bem. Vamos lá. Página 207. Muito bem, nós vamos falar da distribuição desigual da população brasileira. Então, olha um pouquinho para a telinha, certo? Abre aí na página 207, põe a data e olha para a telinha um pouquinho, que eu quero fazer algumas explicações. Vamos a elas? Muito bem. Vocês estão vendo aqui o mapa do Brasil. Olha que bonito aqui o nosso país, né? Título do mapa: densidade demográfica. O que é isso, densidade demográfica? É quantos habitantes há por área. No caso aqui, por quilômetro quadrado, tá bom? Então, a gente está vendo aqui a legenda, certo? E a gente logo de cara vai observar que existem lugares mais populosos, com maior concentração de habitantes. Por quê? Por quê? Já vou explicar o porquê. São os centros urbanos, onde nesses locais oferece-se mais oportunidade de emprego, trabalho, a economia está mais desenvolvida. Então, as pessoas procuram esses lugares, né, para conseguirem emprego e, consequentemente, viver, né? Então, olha que interessante aqui. Na legenda, cor mais clarinha, olha, 2 habitantes praticamente por quilômetro quadrado, bem deserta, áreas bem desertas praticamente, né? Diferente, por exemplo, aqui de São Paulo, São Paulo tem uma variação de 76 pessoas por quilômetro quadrado, depende do interior de São Paulo, da cidade, né, que a gente vai analisar, mas tirando aí a média, existem lugares, por exemplo, a capital, 444 pessoas por quilômetro quadrado. Olha a diferença, São Paulo, a cidade? Enquanto aqui 444 pessoas por quilômetros quadrados, existem regiões lá no norte, por exemplo, né, ou na centro-oeste, com 2, que diferença, não é verdade? Oferta de empregos, a economia mais desenvolvida. Como que chega nesses números? Ah, então eu vou falar a média, tá bom? Média do Brasil. Como que a gente chega? Então a gente pega, eu vou pegar os valores de 2008, tá? Hoje, atualmente, aí nós devemos estar com 209 milhões e alguma coisinha aí de habitantes, tá? No nosso país. Mas pegando os dados de 2018, a gente tem aí, ó, 208 milhões e 500, é aproximado, tá bom? 208 milhões 500 mil habitantes no nosso Brasil. Se a gente pega esse número, tá? Aqui, ó, 208 milhões e 500 mil e divide pela área, a área é tudo que está aqui dentro, certo? A área é tudo aqui dentro, né? Qual que é a área, né, do território brasileiro? Um gigante, o Brasil é um gigante, gente. 8 milhões 515.767 quilômetros quadrados. É muito grande, tá? Se a gente pegar, então, o número de habitantes e dividir pelo número, né, a área do Brasil, a gente vai chegar numa média aqui, ó, de 24,48 24,48 habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Só que a gente vai ver que é uma média, tem lugares que tem menos, tá? Olha, bem menos, e tem lugares que tem bem mais, certo? Então, essas cores mais escuras, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, olha aí, né? São regiões que têm mais gente, são regiões mais concentradas, oferecem, né, uma economia mais desenvolvida, oferecem, então, mais oportunidades de emprego, que é o que as pessoas procuram, certo? Então, gente, olha aqui, por exemplo, São Paulo, que gigante que é a capital do nosso estado, né?
Milhões moram aqui, milhões. Então, olha como que é, né? Área de atração populacional. Muita gente quer morar aqui. Muitas escolas, hospitais, muita oferta, né, de trabalho, de emprego. E existem regiões também, né, cidades pequenas em zonas rurais. Não são tão assim, né, áreas tão assim povoadas, mas existem também as pessoas morando lá. E interessante, gente, que lá na zona rural, a agricultura está se desenvolvendo muito, mas com o uso de máquinas. Antes, o que 10 pessoas faziam, uma máquina faz. Então, o que está acontecendo com as pessoas que estão morando na zona rural? Elas estão saindo da zona rural, elas estão migrando, certo? O que é migrar? Agora vamos lá, hein? Migrar é quando alguém sai, né? A população ela começa a se deslocar de um lugar vai para outro, tá? Então a gente está vendo as setinhas aqui que as pessoas vão migrando para áreas onde a economia está mais desenvolvida, onde tem indústrias, um comércio desenvolvido, ou seja, onde existe mais oferta de trabalho. Então existe essa migração. O que é uma migração, gente? São transferências, né, da população de uma área para outra. Normalmente a população vai para áreas mais desenvolvidas, onde tem maior oferta de trabalho, tá bom? A gente está vendo aqui então esse mapa e a gente está vendo, olha que interessante, né? A gente está vendo aqui diminuição das grandes correntes migratórias, movimentos pequenos e bem localizados em direção a capitais. Por que em direção às capitais? Porque são as cidades grandes, né, com mais oferta de emprego. Olha que interessante. Então, migração é quando a população, né, o povo, algumas pessoas, elas saem de um lugar e vai para outra região, outro lugar, dentro do próprio país. Migração, certo? Então, olha que interessante, eu estava falando da agricultura, né, que está se desenvolvendo, muitas máquinas. Aí o que acaba acontecendo lá na zona rural, no espaço rural? Vai tendo pouca oferta de trabalho. O que acontece com essas pessoas? Êxodo. Êxodo é saída. Êxodo rural. As pessoas vão saindo dessas regiões, das zonas rurais, indo para as cidades, para os grandes centros urbanos, onde elas vão ter mais oferta de trabalho. Olha que interessante esse dado do IBGE, isso, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, muito bem. Olha aí os dados, então, do IBGE. A gente está vendo em 1991 a taxa de urbanização, tá bom? Em 1991, olha aqui o amarelinho, 76% das pessoas estavam nas áreas urbanas, nas cidades. 24% na área rural. O que foi acontecendo? Foi diminuindo. Em 2000 diminuiu de 24 para 19 na zona rural e ainda foi diminuindo mais em 2010. E provavelmente, quando a gente tiver 2020, a gente vai perceber uma redução maior ainda. Ou seja, nós temos muitas pessoas nas cidades e as que estão na zona rural, elas estão migrando. Lembra aquilo que eu estava falando no mapa anterior? Migrando, elas estão saindo daquelas regiões, indo para outras regiões, sempre em busca de oferta de trabalho, né? Muito bem. Olha aqui então uma cidade aqui, né? Canarana, lá no Mato Grosso. As pessoas vão saindo das cidades, indo para as grandes cidades. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de emigração. Olha só, migração é dentro do nosso país. Emigração são aqueles brasileiros que, mesmo assim, eles querem uma vida melhor, eles não estão conseguindo. Às vezes, eles têm qualificação. O que é qualificação? Estudo, uma boa profissão, mas eles não estão conseguindo, né, ter uma vida melhor aqui no Brasil. Aí eles acabam saindo do Brasil para morar em outros lugares. O interessante é que muitas vezes essa qualificação que a pessoa tem, por exemplo, um engenheiro, né? Ele sai do Brasil e vai às vezes trabalhar nos Estados Unidos em restaurante. Ele tem ele vai arrumar um outro emprego que é com menor qualificação. Mas alguns países mais desenvolvidos, mesmo assim,
vai ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, o que que acontece? Nós já tivemos aí 4 milhões de brasileiros saindo do nosso país em busca, né, de condições melhores para viverem. Estes que saem do Brasil e vão morar em outros países, eu falo emigração. Cuidado, vou fazer um parênteses aqui, tá bom? Imigração com I, tá? É quando vem alguém de outro país para o Brasil. Imigrantes, tá bom? Vem, sei lá, vamos pensar aqui do Japão, vem morar no Brasil, imigrante, combinado? Olha só, palavrinhas semelhantes com significados diferentes. Emigração, imigração e migração. Vamos então pontuá-las. Migração é a movimentação dentro do país, combinado? Emigração é quando sai do país. E imigração é quando a gente recebe, que vem para o nosso país. Imigrantes vieram morar no Brasil. Emigração, então, é quando o brasileiro sai em busca de uma vida melhor, né? Enfim, aí ele vai para alguns países, né? Então, a gente tem, assim, uma preferência muito grande pelos Estados Unidos, né? A Austrália está em alta, Europa, então as pessoas saem do Brasil em busca de uma vida melhor, com menos violência, com mais distribuição de renda, que é uma coisa que eu vou falar agora para vocês, né? A ONU, Organização das Nações Unidas, ela fez um índice, tá? Baseado em 3 coisas para ver o desenvolvimento de um país. Quais são as 3 coisas? A renda da pessoa, da população, né? A renda, que é o salário, quanto ganha, né? Renda, educação e saúde. Analisando esses 3 pilares, renda, educação e saúde, a ONU, ela colocou um índice de desenvolvimento humano para a gente ver como que está a qualidade de vida, né? Bom, claro, né, que a qualidade de vida de um país passa pela educação, educação de qualidade, né? Que é uma coisa que o Brasil ainda precisa melhorar. As escolas públicas, com raríssimas exceções, raríssimas, né? Não estou também generalizando, mas elas poderiam ter um ensino melhor, uma qualidade de ensino também. Hoje, a gente percebe que uma qualidade melhor, né, no ensino estão nas escolas particulares, certo? Muito bem. Então, o que que a gente vê aqui? Educação, ela faz parte do desenvolvimento, certo? Nem todo mundo tem aqui no Brasil uma educação de qualidade. Infelizmente não. Outra coisa, a saúde, né? Então, ampliação de serviços médicos, a medicina preventiva, ou seja, antes de você ter a doença, você já vai, né, se cuidando, não é verdade? Isso melhora as condições de saúde e de vida da população. Então, ó, educação, saúde e a renda, certo? Aí, o que que a ONU fez então? Ela fez esse índice conhecido como IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Vai de 0 a 1 e atribuiu então uma nota a todos os países. O Brasil, ele está meio lá embaixo, tá? A qualidade de vida aqui ainda precisa melhorar. O que acontece com o Brasil? A renda, que é todo o dinheiro, toda a riqueza, né, que é o PIB, Produto Interno Bruto. Toda a riqueza que o Brasil produz, tá? Toda a riqueza, 1/3 da riqueza, pensa aí, né? Pensa numa montanha de dinheiro, divide ela em 3 partes iguais, uma parte vai para 1% da população. 1%. 1% é muito pouco, 99% é um número expressivo, não é? 1/3 de toda a renda do Brasil vai para 1%. O que que isso significa? Que a renda, todo o dinheiro, ele é mal distribuído. Se tem gente que tem muito, tem gente que tem muito pouco. Isso é distribuição de renda. Então, você vê pessoas multimilionárias com muito dinheiro e pessoas que nem têm onde morar. Isso é distribuição de renda. Países mais desenvolvidos, eles têm uma distribuição de renda melhor, certo? Então, olha a média aqui do Brasil, olha a nota do Brasil em 2017, tá?
0,759, 759 foi a nota aí que o Brasil teve, né, o índice dele. Agora, se a gente comparar, eu coloquei aqui os Estados Unidos para vocês verem, não está na apostila, mas olha só os Estados Unidos, né, tá bem mais desenvolvido, qualidade de vida melhor lá. Olha só, né? Enquanto o Brasil está com 0,759, Estados Unidos 0,924. Então, né? E olha, isso ainda, presta atenção, olha agora para o mapa aqui na tela. Existem lugares que a nota, ó, tá bem mais baixa. Onde está tendo essa nota maior, melhor? Olha só, no verdinho. O verdinho está mostrando São Paulo, né? Olha só, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ou seja, lugares que a economia ela está assim mais desenvolvida, não é verdade? Tem mais saúde, né, preventiva, melhoria das escolas, né, que é a educação, enfim, nesses lugares a gente percebe que a qualidade de vida do brasileiro é melhor. E a gente está vendo lugares com menos, né, bem menos aí, que a gente está vendo que a grande maioria do nosso país está com a notinha um pouquinho mais baixa, né? Ideal, a gente tem que trabalhar, fazer esse Brasil crescer para a gente melhorar o país inteiro, a qualidade de vida das pessoas. Porque isso atinge você, a mim, a todo mundo, né? Quando a gente não divide direitinho o bolo, imagina uma festa. Imagina uma festa de aniversário. Imagina, tá? Aí você é o aniversariante, você pega, corta uma fatia bem fininha e fala assim, ó, essa fatia bem fininha é para vocês convidados. Aí, nossa, cada convidado, né, se tiver 30 convidados na sua festa, né, talvez um pedacinho bem pequenininho. E você fica com o bolo inteiro, né? Para você sobra, você nem vai conseguir comer todo o bolo, né? Porque é muita coisa só para você, enquanto que a grande maioria fica com uma migalhinha. Isso é distribuição de renda. E o Brasil precisa melhorar muito nessa parte para desenvolver, né, o povo. Qual é o problema que acontece? Muita gente na miséria. E aí a gente tem violência, que atinge a todo mundo, né? A miséria. Tem gente que não consegue arrumar emprego, não teve educação de qualidade, não sabe nem ler e escrever. Aí fica difícil, não é verdade? Bom, agora, então, o que você vai fazer? Eu vou explicar para você os exercícios, certo? Então, vamos a eles? Então vamos lá. Primeiro, Brasil, evolução da população rural e urbana. Então, você está vendo aí que eu vou chamar de verdinho, tá bom? Verde e amarelo, tá bom? O verdinho é a população urbana. O amarelinho é a população rural. Olha só, 1940, olha que interessante. Tinha mais gente morando na zona rural ou na zona urbana? Olha só, olha aqui. 69% da população estava na zona rural. Olha que interessante, né? A maioria vivia nas zonas, nos espaços rurais. Aí o que aconteceu, né? Esse número, vocês vão observando que ele vai diminuindo com o tempo, ó. Né, vai passando aqui o tempo, ó, vai de 69 para 64, 55, 44, 33, 25, 19, 15. O que a gente pode observar olhando aqui? Que a população na zona rural vai diminuindo. Em contrapartida, é assim, vai diminuindo e vai crescendo nas cidades. Olha só, 31% vai para 36, 45, 56, 67. Olha, já chegamos aqui a 85% da população morando nas cidades, tá bom? A agricultura, aquilo que eu falei, usando muitas máquinas também, o serviço de 10, 15 pessoas uma máquina faz. Então, essas pessoas saem, êxodo rural, elas saem da zona rural e vão buscar uma vida melhor e emprego nas cidades. É aí que as cidades não comportam tudo isso e a gente vai ter uns problemas, né? Isso, a gente vai ter as comunidades e tantos outros problemas que a gente tem e que a gente vê aqui no nosso país, tá bom? Agora, olha só, atualmente o Brasil pode ser considerado um país urbano, olha só, 85% da população está morando em cidade. Será que atualmente a gente pode considerar o Brasil um país urbano? Olha para o gráfico. Não foi crescendo esse número?
Ah, então ficou fácil visualizar. O gráfico por si só já mostra para a gente, né, que a gente foi deixando de ser um país rural, não é verdade? Para a gente ser um país urbano, tá bom? Então, sim, o Brasil pode ser considerado um país urbano porque apresenta um crescimento populacional nas cidades. É verdade. Muito bem, continuando então. Na página 218, você vai ter aí 2 exercícios e que eu quero que você faça sozinho, depois eu faço aí uma autocorreção com vocês. Mas eu já expliquei, né? Eu estava falando para vocês do PIB, eu quero que vocês façam a leitura dessas páginas, tá bom? Produto Interno Bruto. Então, imagina aquilo que eu estava falando do bolo, né? Então, tá lá, né? Um saco com maçãs e tem lá a população esperando toda a riqueza são essas maçãs, tá bom? Então, olha só, ela foi distribuída igualmente. Olha só que bacana. Isso chama renda per capita, mas pera. Não foi bem assim, não. Olha, a distribuição de renda, um ficou com um saco inteiro e os demais não ficaram nem com uma maçã inteira, ficaram com uma fração da maçã. Igual aquela história da migalhinha do bolo, entendeu? Distribuição de renda. O Brasil é um dos países que mais tem concentração de renda. O que é isso? 1% da população fica com quase tudo e os demais têm que se virar com o que sobra, certo? É aí que falta dinheiro para as pessoas. Existem países que essa distribuição ela é mais justa. As pessoas têm sempre aqueles que vão ficar com mais, isso em todos os países, mas a população não fica com migalhas. A população tem escolas de qualidade, hospitais de qualidade, salários dignos, né? Um salário que dá para se vestir, comprar coisas para comer, até para passear, coisa que a gente não percebe aqui, porque com um salário mínimo fica muito difícil, né? A pessoa viver, criar os filhos, pagar as contas, não é verdade? Então, distribuição de renda. É esse o problema aqui. Muito bem, explique o que é PIB. Aqui no exercício 2, verdadeiro ou falso. Combinado? Muito bem. Por que a distribuição de renda é tão desigual do nosso país, né? Olha só, a gente está vendo aqui a imagem de uma comunidade, né? Isso. Antigamente a gente chamava de favela, mas agora é feio, não vamos mais chamar de favela. Comunidade. E a gente percebe muita miséria ainda. Qual é o problema disso tudo? Essas pessoas, crianças até, sem educação de qualidade, sem ajuda de todos os tipos, né? A criminalidade aumenta e outra é o nosso povo, isso não poderia. Você sabia que existem países que não existe favela? Então, favela existe. A Alemanha, por exemplo, eles vêm, os turistas, conhecer a favela, a maior favela do mundo, lá no Rio de Janeiro, a Rocinha. Eles vêm conhecer uma favela, tiram foto. Como pode um homem viver em condições assim? Existem países que não têm favela. Distribuição de renda, sabe o PIB lá, distribuição per capita por cabeça? Maior, coisa que a gente não tem aqui no nosso país. Aí a gente acaba tendo criminalidade, porque se a gente desse para o nosso povo educação de qualidade, cuidasse do povo, a criminalidade, ó, ia cair com certeza. Então, gente, por que no Brasil 1/3 de toda a riqueza fica na mão de 1% da população? Ou seja, para uma minoria ter muito dinheiro, muitos ficam com pouco ou quase nada. É como aquela festa que o aniversariante fica com o bolo inteiro e ele corta uma fatia bem fininha do bolo e dá para os convidados e cada um dá uma lambidinha e olhe lá. O Brasil produz muita riqueza. Olha só, hein? Brasil não é um país pobre, é a divisão do dinheiro que nos torna, né, um país com uma divisão muito injusta e a gente acaba vendo, então, favelas e pessoas passando necessidade, o nosso povo passando necessidade, certo? Olha só, então, essa imagem, que triste, não é verdade? Eu fico imaginando uma mamãe com a filhinha, com o filhinho, a mamãe doente, às vezes não consegue nem ir ao médico, não é verdade?
Eu fico muito penalizada com essa situação. Bom, qual o problema identificado, né? Estou lá na página 220. Por que esse tipo de problema frequentemente surge nas regiões onde se instalou um grande número de pessoas? Agora vamos voltar naquilo que eu estava falando. As pessoas saem, sabe as migrações, aqueles mapas do Brasil? As pessoas vão saindo dos lugares onde elas nasceram, onde elas viviam, vão indo para as cidades. Por quê? Porque elas querem uma vida melhor, elas querem oferta de trabalho, emprego. E isso as grandes cidades oferecem. Aí o que que acontece? Elas vão chegando, 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 e a cidade não consegue absorver por vários motivos. Porque não vai ter emprego para todo mundo, e às vezes o pior, tem até emprego, mas essas pessoas não têm a mínima qualificação, às vezes não sabem nem ler e escrever. Aí fica difícil arrumar um emprego sem nenhuma qualificação. Elas vivem à margem da sociedade, tá bom? Então vamos lá, ó. As comunidades aumentam porque muitas pessoas não conseguem arrumar emprego devido à sua baixa ou inexistente qualificação. Qualificação é estudo, preparo, gente, tá bom? Com pouco estudo e sem condições, essas pessoas sobrevivem com um pouco que conseguem ganhar. Elas não vivem, elas sobrevivem. E olhe lá, né? Quando precisa comprar remédio, não tem às vezes dinheiro nem para o remédio, nem para comer. Que dirá, enfim, roupa, né? Que a gente precisa pagar contas de água, de luz. Então, gente, precisamos melhorar educação nesse país de qualidade para todo mundo, a saúde, não é verdade? E distribuir melhor a renda, as nossas riquezas que a gente produz está ficando muito nas mãos de poucos, né? Quando a gente deveria dividir um pouquinho mais. Quais soluções poderiam facilitar a vida da população dessa região? Gente, quais são as soluções? Melhorar a qualidade das escolas públicas, dar condições para essas pessoas terem um bom emprego, né? Ganhando, as pessoas vão conseguir se cuidar, ir ao médico, ou seja, a vida é muito curta, a vida é pequena e a gente quer viver bem. Por isso que a gente precisa se preparar, viu? Para a gente viver bem a nossa vida e com qualificação. Estudo, o videogame não traz muita qualificação não, fica a dica aí para vocês, tá? Tem que estudar, e olhe lá, tá difícil para quem está estudando, imagina para quem nem estuda, não é verdade? Então, ficou alguma dúvida, meu amor? A gente conversa aí, pode escrever para mim, que eu tiro as dúvidas de vocês, combinado? É isso então, a aula de geografia de hoje. Meus amores, beijo grande, beijo virtual pode, fiquem com Deus, caprichem na lição, tá bom? Ah, não esquece aí de preencher o questionário de frequência, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente!